Dos advogados do Brasil em trazer para o universo da ordem justamente os advogados criminalistas, tá? O pacto vai ser lançado dia 7, mas como parte do evento que envolve a Semana do Advogado, cujo dia principal é o dia 11 de agosto. Ricardo Moraes, presidente aqui da Comissão do Advogado Criminalista da OAB de Alagoas, qual é a proposta aí real desse pacto aqui pela advocacia criminal? Muito bom dia. O Marcos, bom dia a essa grande audiência da Rádio Jovem Pan. Me permita dar um abraço ao meu amigo Marcelo Rocha, que está aí nas ruas da cidade. Pois é. É um prazer estar aqui com vocês e, de fato, a gestão da OAB lança o Pacto pela Advocacia Criminal, que visa, basicamente, valorizar o exercício da advocacia criminal no nosso Estado, diante de uma certa forma, a fortalecer e colocar no papel compromissos a serem assumidos, que vão vincular não só o restante dessa gestão, como a próxima gestão. Mas nós podemos dizer que desde o início da gestão do presidente Thiago Bonfim, em 2013, tudo que é possível se fazer pelos advogados criminalistas e por todos os outros advogados tem sido feito. A gestão, na medida possível, tem trabalhado pela defesa das prerrogativas dos advogados e tem procurado implementar e socorrer qualquer advogado que necessite do apoio da ordem. E agora, em meados deste ano, depois de algumas reivindicações de alguns advogados, foi-se trabalhado essa ideia e foi concretizado esse pacto, que diante dessa busca incessante de defender desmedidamente ou sem qualquer promoção a questão das prerrogativas, que é o principal elemento ou dificuldade que nós sentimos na nossa atividade diante do judiciário, ou nas delegacias, ou no sistema prisional, o constante desrespeito às prerrogativas do advogado criminalista. Quer dizer que essa é que é a grande preocupação, né? Para você que está me acompanhando aí pelas ondas do rádio, o advogado criminalista, você sabe, ele chega num momento aí decisivo na situação, pessoas presas em flagrante, em alguns casos, e obviamente tem que se apresentar ali como profissional, é uma prerrogativa, nacional, mas isso acontece em todo mundo. O advogado tem que ter a liberdade aí para ter acesso, claro, ao seu cliente em todas as circunstâncias. E isso acaba provocando alguns enfrentamentos, é isso, Ricardo? Exato, Marcos. Agora, é interessante que nas delegacias, se o delegado estiver presente, ele também é um advogado, né? É um advogado. Ele é um bacharel em direito. Às vezes é advogado, mas está com a ordem suspensa. Ele não pode advogar, quem é promotor, quem teoricamente juiz, entende toda... Entende, porque é formado, é bacharel em direito. Mas as questões que a gente enfrenta na advocacia criminal de fato, ou se deve a essa relação que se faz, ou a essa confusão que se faz entre o advogado, a sua atividade, a sua profissão, e o cliente, muitas vezes, a confusão que a própria sociedade faz e a imagem que muitas vezes a sociedade tem do advogado criminalista. E o pacto visa, e toda a atividade da ordem visa em melhorar essa imagem do advogado perante a sociedade, e que, de fato, onde a gente chega em ambientes do judiciário, ou da polícia, ou do sistema prisional, em muitos momentos enfrentamos esse desrespeito que, às vezes, nós não entendemos qual a motivação, o porquê se dá esse desrespeito, essa dificuldade ao exercício, quando o advogado simplesmente ele está ali como um procurador de uma pessoa que tem direitos constitucionais garantidos, e o advogado nada mais faz do que defender ou buscar a defesa desses direitos que estão constitucionalmente garantidos em favor de qualquer cidadão. Eu digo que a pessoa não entende o valor do advogado criminalista até que necessite de um deles, de um advogado criminalista, diante de alguma situação, ou que alguém da família precisou de um advogado criminalista, na defesa, muitas vezes, de excesso que o Estado pode praticar. O Estado, como ente que exercita o poder de polícia, muitas vezes se excede nesse poder, causa prejuízos a várias pessoas, e muitas vezes, em defesa desse cidadão prejudicado por essa atividade, surge o advogado criminalista. E é um conjunto esse pacto, um conjunto de medidas ou de ações que vão ser implementadas durante essa gestão e vincula também a próxima gestão, porque foi algo que foi convalidado pelo Conselho Seccional da OAB, foi um compromisso assumido, que independente de gestão que assuma a OAB, sem dúvida esse pacto ele não vai ser deixado de lado. É um compromisso que vai perdurar por este ano
leva ou incumbe a ordem de aplicar as medidas que estão relatadas nesse pacto. Depois eu posso explicar algumas medidas, mas vincula inclusive próximas gestões da ordem para que continuem implementando tudo que está tratado. Isso é que é o mais importante, tá? Para você que ligou o rádio agora, são 9h35. Eu recebo o advogado Ricardo Moraes. Ele é presidente da Comissão do Advogado Criminalista da Ordem dos Advogados do Brasil e agora, nessa reta final, como ele bem coloca, aí da gestão do advogado Tiago Bonfim, presidente Tiago, estão aqui fazendo esse pacto para, obviamente, garantir ainda mais espaço e respeito, claro, para a atividade do advogado criminalista. Como ele bem coloca, só se lembra aí a importância do advogado criminalista que realmente necessita aí da presença desse profissional. Eu tenho visto, Ricardo, várias operações acontecendo na cidade envolvendo questões da lei seca e, obviamente, a gente sabe que o que está na lei é o que tem que ser cumprido, mas em alguns momentos há algumas pessoas que ainda resistem àquela ideia de fazer a autuação na delegacia. Para essa autuação em flagrante na delegacia, a pessoa que for, naquele momento, abordada, sendo realmente flagrada, aí com um nível etílico que não seja permitido, aliás, agora não há mais nível algum, o que vai determinar a ida ou não para a delegacia é apenas a dosagem, mas não pode dirigir sob efeito de nada que envolva álcool. Naquele momento, do local onde tem a blitz até o local onde vai ser feito o flagrante, a autuação, o advogado já pode ser acionado também, Ricardo? Pode e deve ser acionado, quando ocorre já a identificação de que o nível do teor alcoólico ele ultrapassa o limite mínimo, que diferencia da infração administrativa do crime de embriaguez ao volante. De fato, a pessoa que é flagrado nesse momento, ela não é obrigada a fazer o exame do teste etílico, do bafômetro. Não é obrigado, nenhum cidadão é obrigado. O que normalmente acontece na prática, as pessoas se recusam. Mas a lei evoluiu no sentido de que, por outros meios, se você conseguir comprovar ou visualizar, e em alguns casos isso é muito claro, é patente, você percebe a fala enrolada, por testemunhas, fica muito claro, é muito fácil em algumas situações, quando a pessoa se excedeu nesse volume nesse limite do álcool, bebeu a mais, a pessoa percebe, e por testemunhas, e por outros fatores que podem ser verificados na hora, a pessoa deve ser encaminhada, deve ser dado a voz de prisão e encaminhado à delegacia para se fazer o auto de prisão em flagrante. Nessa hora a pessoa tem direito a reivindicar um advogado, ou se não tiver, um defensor público que possa acompanhá-la para que as suas garantias sejam resguardadas naquele momento. Eu pergunto isso porque tem sido comum, primeiro, essas idas às delegacias, e muitas vezes as pessoas não entendem, aquele cidadão que mesmo no momento em que ele é flagrado está consciente também dos seus direitos, reivindica isso, e eu já notei que nem sempre nas abordagens esse tempo da chegada do advogado ele é respeitado, quer dizer, a ida à própria delegacia, e na prática a postura do cidadão às vezes é interpretada como resistência. E aí, associado ao flagrante e à questão criminal pela embriaguez ao volante, está lá agregado também o desacato à autoridade. E aí vão se somando os crimes, e aí quando o advogado chega no local, ou na delegacia, melhor dizendo, e vai tentar separar o joio do trigo, aí é onde tem um problema, porque já tem um policial ao lado de outro, dando testemunho favorável. Olha, ele desacatou, ele desrespeitou, e tem sido comum essas situações, Ricardo? Essa figura do crime de desacato, ou resistência, ou resistência é muito contestada. É muito contestada porque é um tipo penal, mas que muitas vezes, infelizmente, é usado para encobrir algum tipo de abuso feito pela autoridade estatal. Isso tem sido visto na prática. É muito comum, a gente teve um caso recentemente até de um advogado que teve o braço quebrado. Durante uma imobilização. Justifica, não, ele reagiu, mas justifica você quebrar o braço da pessoa, até a atitude que se diga, não foi o policial, ele reagiu a uma ação, mas sem dúvida essa reação foi desproporcional. Não se justifica
quebrar um braço. Esse processo gerou muita polêmica, saiu até prisão preventiva dos policiais que estão soltos. Aí é uma discussão técnica que está sendo feita na seara desse processo específico, mas que, infelizmente, alguns agentes públicos se excedem bastante nesse tipo de ação, como foi visto, até advogados foram vítimas disso. E o pacto vem, nesse momento também, em busca da defesa do advogado, neste momento, onde ele deve ser chamado, e ele vai para esse ato exatamente para coibir, ou para proibir, ou para tentar evitar esses fatos, tentar evitar que seja imputado ao cidadão um crime a mais, ou crimes a mais do que aquele que ele praticou, se ele de fato realmente está embriagado, ou se de fato há um excesso ou um abuso por parte do agente público, né? E a importância do advogado é essencial nesse momento e dentre outros, né? Em outras situações, em outras ações da polícia. A gente está cansado de ver situações onde o cidadão às vezes é preso, e muitas vezes a prisão recai em face de pessoas que são pobres, que são humildes, e que muitas vezes nem tem condição de constituir um advogado, que depende da Defensoria Pública, que já faz um trabalho gigante, né, dentro das suas condições. Mas a gente enfrenta essa dificuldade. Outro detalhe também, para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, são 9h41, eu recebo aqui o advogado criminalista Ricardo Moraes. Ele é presidente da Comissão do Advogado Criminalista da OAB Alagoas. Em pauta, um pacto, né, que será lançado no próximo dia 7, aí como parte da comemoração da Semana do Advogado, lembrando que o dia 11 de agosto é o dia desse profissional. E o pacto visa garantir respeito, espaços e, obviamente, claro, um debate maior dentro da ordem a respeito das particularidades que envolvem a atuação do advogado criminalista. Outra questão também, Ricardo, é as buscas e apreensões. Às vezes a gente tem esses mandados expedidos pela Justiça, faz parte aí também do processo criminal, principalmente do processo na fase de investigação, enquanto inquérito, para a aquisição de provas, e é muito comum aqui na capital alagoana, lamentavelmente, em alguns momentos, na hora do cumprimento desse mandado de busca e apreensão, averiguar algum local suspeito, eles entrarem em casas erradas. Tem sido comum aqui na periferia, porque as casas são numeradas de maneira errada, o nome nem sempre é o nome que está no GPS, que às vezes serve de orientação, e eu já recebi ligação de pessoas aqui cuja casa, né, ou conhecem pessoas cuja casa foi invadida durante uma operação policial, depois se descobriu que não era aquela residência, mas a essa altura todos os móveis já estavam jogados no chão, o pouco de patrimônio que a pessoa possuía já estava danificado, roupas espalhadas por toda a casa e a pessoa com aquela sensação de impotência de ter tido a sua casa invadida. E aí, nesse caso, quando é um cidadão que tem acesso aos seus direitos, ele vai em busca lá da OAB, pede apoio à Comissão de Direitos Humanos, aí depois constitui também o advogado lá na defensoria, o defensor, para acompanhar o caso, mas são casos que a gente não acompanha o desdobramento e muitas vezes a própria polícia não reconhece que cometeu essa falha. Esse é um tipo de situação onde o cidadão também tem que ser o seu direito garantido, né, Ricardo? Sem dúvida, Marcos. Você falou agora dessa parte final interessante. A polícia, o agente público não reconhece o erro que ele cometeu. Ele é passível de erros e isso está provado e acontece bastante na prática. A gente vê casos de muitas residências que são, de fato, invadidas a título de busca e apreensão e que muitas vezes, quando se verifica, houve um erro nessa diligência policial. E não há, de fato, um reconhecimento do erro, porque isso iria gerar uma série de prejuízos para o próprio policial que entrou, né? As medidas, ele vai sofrer também o peso da lei sobre a ação errada dele. Então, de fato, a gente precisa, ou carece de recursos maiores para uma melhor identificação, de uma preparação maior, muitas vezes, do próprio policial, que a gente sabe as limitações, né? O efetivo que é pequeno, a sobrecarga de trabalho, né? A violência que aumenta, a criminalidade que aumenta, a gente tenta ver os dois lados da moeda, mas o policial tem que ter muito cuidado quando ele age, ele representa ali o Estado e tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes quando você tem esse poder na mão, né, a espada da lei, você pode agir, você está respaldado, você comete excessos e você pensa que aquela sua ação não vai ter qualquer reação, ou não vai gerar um prejuízo, ou não pode causar
se a ação estiver errada, você pode responder por aquele excesso ou aquele abuso que você tenha cometido. Infelizmente é uma realidade, mas isso só cabe ao cidadão fazer isso que você disse. Depois buscar os órgãos competentes, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, e buscar representar essas autoridades policiais, e buscar agir em defesa, resguardar a indenização perante o Estado desse prejuízo. Mas interessante que, como você disse, normalmente isso acontece nas camadas mais carentes, né? Mais simples, né? Tem agressão, aí tem agressão verbal, às vezes tem tapa na cara. Olha, é uma situação delicada. Eu já tive que mediar uma situação numa outra emissora que eu trabalhava, onde comprovadamente houve um erro do local, e até para que não se transformasse mais um processo na polícia, até porque quem faz esse tipo de operação são realmente os policiais mais operacionais. Isso. E aquela guarnição, de imediatamente, ela seria afastada das ruas. Mas, na prática, como o erro aconteceu, a gente mediou uma época, uma situação assim, para que o comando, além de pedir desculpas, ressarcisse lá ó, a televisão que foi danificada, o som que foi danificado, e terminou acontecendo, graças a Deus. São 9h45 para você. 9h45. Para você que ligou o rádio agora, aqui comigo o advogado Ricardo Moraes. Ele é presidente da Comissão do Advogado Criminalista da OAB Alagoas. Daqui a pouco ele vai destacar mais alguns pontos a respeito do pacto que está sendo lançado junto à Ordem, que vai passar a ter uma atuação mais incisiva também na defesa das prerrogativas desse profissional. Nesse momento eu recebo uma ligação de Ipioca. É o Márcio Máximo, ele está ouvindo o programa, quer participar, quer acompanhar. Bom dia, Máximo. Muito bom dia, Márcio. Bom dia, nosso amigo doutor Ricardo Moraes. A gente sempre acompanha. Saudações regatianas. E eu ia cortar essa conversa, mas tudo bem. Você tem no máximo 3 minutos. No máximo, eu já vou terminar. Olha, é justamente sobre esse assunto que você abordou aí. Eu acho que você até leu meus pensamentos, a gente que vive na periferia, e a gente ouve muitos casos dessa natureza, inclusive de se subtrair alguns objetos de algumas casas. A gente que vive na periferia, a gente sente mais o cheiro do queijo, entendeu, doutor? Então, não é muito pouco só a corregedoria da Polícia Militar, não. Porque muitas das vezes aí existe, né, aquela coisa, vamos para cá, vamos para lá, e a coisa vai passando e o cidadão perde aquele interesse por aquele fato que aconteceu diante de tanta, né, desmoralização. E isso é corriqueiro, na verdade. A gente tem que colocar que é corriqueiro, isso acontece todas as noites, nas madrugadas, a falta de respeito com o cidadão. Então, a gente quer que a polícia atue bem, né, bem colocada nos parâmetros da legalidade. Agora, peraí, tem idas e vindas que realmente, na calada da noite, a coisa funciona muito diferente. Um abraço, doutor. Não é por conta dos 3 minutos que o Márcio vai deixar de continuar o seu programa. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Máximo. Está aí a ligação dele. Fica à vontade, doutor Ricardo. Um abraço, Máximo. Um grande regatiano, né? Saudações ao Birugas também. Mas, respondendo a você, de fato, existe um pouco mais que a corregedoria. Hoje a gente tem o Conselho Estadual de Segurança, né, que é presidido pelo doutor Maurício Breda, tem como vice-presidente o doutor Cacá Gouveia, que é conselheiro penitenciário junto comigo. De fato, existe. E o Conselho tem tomado algumas medidas quando chega ao conhecimento dele, de também procurar apurar e responsabilizar os agentes públicos que agem dessa forma, né? Eu acho que em qualquer atividade estatal ou servidor público tem que ter muito cuidado quando ele age. Ele não age em nome próprio, ele tem que ter um controle muito maior. O policial tem que ter um controle muito maior, uma preparação muito maior, porque ele pode responder por aquilo que ele pratica. Então, inclusive, existe a lei de abuso de autoridade, que o cidadão pode buscar o amparo dessa lei e fazer com que o agente público ele responda civilmente, administrativamente e até criminalmente pelo abuso que ele tenha cometido, né, conforme ou proporcionalmente ao dano que ele tenha praticado, ao mal que ele tenha causado, né? A lei ampara o cidadão dessa forma. O difícil é que às vezes você imputa um crime a um agente público, quem vai apurar são outros agentes públicos que também são policiais, e você, as engrenagens do próprio sistema prejudicam a própria concretização desse fato, né? Porque para se apurar um crime, você vai ter que provocar, vai ter que ter investigação, e a polícia vai investigar a polícia, e às vezes você não consegue um resultado maior. Mas tem que se buscar. Então, o interessante é que não se pare no âmbito da própria corregedoria, mas que se faça uma denúncia
perante o consegue, que eu acho que aí o resultado tende a ser mais eficaz. Tenho aqui uma pessoa que também participa pela internet, né, no nosso WhatsApp, o 999-365768, é a Fátima Moura. E quem vai ser punido? O policial ou quem mandou ele investigar na casa que ele tem o papel de busca e apreensão? Boa pergunta, Fátima. Muito obrigado, Dr. Ricardo. Interessante, Fátima. Vai depender de se comprove quem ocorreu o erro, mas o natural é que a pessoa que praticou o ato, né, que muitas vezes o erro ou o equívoco está ao endereço, e a pessoa que o agente público que estava lá em loco foi quem talvez tenha cometido o equívoco e entrado na residência errada. Mas dependendo, todos aqueles agentes que têm uma relação com esse fato, né, ou se comprove que estava envolvido, de onde partiu o erro, ou tem algum nexo causal, houve o erro causado por um, mas também foi provocado pelo outro, então todos os que participaram dessa relação podem ser responsabilizados, inclusive agentes públicos, vamos dizer assim, o próprio judiciário. Se um juiz ele comete um erro, né, qualquer autoridade pública, a lei de abuso de autoridade, ela não se limita apenas ao policial militar, ao soldado. Qualquer agente público, de qualquer patente ou de qualquer cargo, ele agiu com abuso, agiu com excesso e ele provoque dano ou prejuízo, ele pode responder com base na lei do abuso de autoridade. Tem aqui uma outra participação, daqui a pouco a gente retoma a mais detalhes desse pacto, né? Tem uma coisa muito importante aqui, que está sendo reivindicada, né, pelo Ricardo Moraes, ele que é presidente da comissão do advogado criminalista da OAB Alagoas, que é a presença de um parlatório já na central aí de flagrantes, para que o advogado possa ter um momento a sós, e claro, que é garantido também por lei, com o seu cliente. Daqui a pouco ele dá detalhes sobre isso. Antes, outra participação aqui pelo WhatsApp é o Mário. Ele está no bairro do Prado, ele é contador, acompanha também o nosso programa. Obrigado aí pela audiência qualificada. Ele traz aqui uma situação real. Marcos, gentileza, pergunte ao nobre advogado como se explica um caso que houve depois de um assalto a uma casa lotérica ao lado do posto na Bomba do Gonzaga, há alguns meses atrás, onde os assaltantes foram perseguidos e um deles acabou preso, ainda na Fernandes Lima, inclusive com troca de tiros, e pouco depois de 40 minutos, entre a fuga e a prisão, na chegada à central de flagrantes, o advogado do suspeito já estava presente. Fiquei surpreso com a coincidência do cliente e advogado estarem praticamente no mesmo lugar e na mesma hora. Um abraço, muito obrigado. Está aqui a colocação do Mário. Ele está, obviamente, aqui tem uma insinuação também nessa fala aqui do Mário. Mas, doutor Ricardo, responda aí dentro do limite da lei, por favor. Essa é uma situação que é difícil você entender essa relação. Há casos do advogado ele ter determinado cliente que já respondeu um processo e ele continua. Essa pessoa pode ser uma pessoa que responde ao processo, pode ser reincidente, já ser advogado dele. Agora é difícil, eu não tenho como saber qual o motivo, qual a razão. O que pode acontecer muitas vezes é que se houve o assalto, alguns fugiram, contactaram a família, mas eu acredito que para ele ir ao flagrante já teria havido a prisão. Pode ser até algo imediato. Alguém viu, eita, fulano foi preso, eu já vou avisar a família que já avisou ao advogado. É muito temerário a gente dizer, porque parece que é uma ideia. Não, o advogado ele sabia dessa ação criminosa. Estava de plantão, esperando. É complicado, porque também pode responder, né? Claro. Se ele tinha. Mas apesar que a lei, a gente entende que a lei, né, quando se fala do concurso de crimes, né, a simples ciência de um determinado fato não quer dizer que tenha havido a participação. Se você não praticou qualquer ato que facilitasse aquilo ali. Se você tem conhecimento de um crime, você muitas vezes não tem a obrigação de impedir que aquele crime ele aconteça. Mas eu acredito que não foi o caso. E há essa comunicação muitas vezes muito rápida. Às vezes é uma pessoa que tem um processo, que tem dois processos, que a família já tem um contato com o advogado. Isso, na hora que foi preso, muitas vezes a comunicação é imediata. Porque e já teve casos, e tem sido comum muitas vezes as pessoas serem presas, aí são levadas ao DEIC, né? E às vezes passam muito tempo lá, a família fica sem ter qualquer contato, liga o advogado, porque o advogado lá, e eu tive 2 casos recentemente, que as pessoas foram presas, passaram horas presas no DEIC e foram liberadas, porque não havia nada, né? E às vezes ficava lá... Quer dizer que ainda na averiguação se viu que aquela pessoa presa, com todo o aparato, normalmente as operações do DEIC tem um aparato diferenciado, a pessoa não tinha envolvimento, foi liberada. Não tinha, foi liberada. Deixa eu dar um exemplo. Teve uma jovem que foi presa porque havia uma investigação contra o namorado dela, companheiro dela. Entraram no apartamento, ele não estava,
e reviraram tudo e levaram ela. Não sei se havia mandado contra esse rapaz, eu acho que até que havia, mas levaram ela. Ela passou horas, eu acompanhei parte da noite, indagando ao delegado, questionando: doutor, tem mandado, não tem, me mostre, houve flagrante, não houve flagrante. Depois de muita conversa, verificou-se que não tinha nada contra a jovem, e ela foi liberada porque o objetivo da ação era pegar o companheiro dela, ou o marido dela. E a gente, até a doutrina e a jurisprudência entende, até caso, por exemplo, de esposa, a esposa de um meliante. Ela convive com ele, o cara assalta, é bandido, o que seja. Ela é esposa dele. Naturalmente, se ele traz recursos em casa que foram proveitosos do crime, mas às vezes ela não quer dizer que ela tenha efetiva participação, apesar de ela ter conhecimento. A jurisprudência diz que a simples conivência ou conhecimento do fato não quer dizer que ela seja participante daquele crime. É a esposa dele, o erro dela é ser esposa dele. Mas ela não tem participação nos atos dele, a não ser que se comprove que ela praticou algum ato que facilitou ou que ajudou ele a praticar aquele crime. Mas simplesmente o fato de ser companheira, ou os filhos, ou qualquer parente de uma pessoa que seja meliante ou criminoso, não faz com que essa pessoa responda por aquele crime. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes há uma pessoa que é uma pessoa não grata, é uma pessoa que às vezes você acaba atingindo todos os familiares, os filhos. E, poxa, o cara tem um pai que é um cara errado em qualquer nível, em qualquer meio, e às vezes o filho sofre a repercussão, ou o pai sofre. Não, a pessoa responde individualmente, né? Principalmente o direito penal não pode se afastar da esfera da própria pessoa que praticou o delito. Você não pode fazer que outras pessoas, esposa, pai, mãe, os filhos, sofram a repercussão dos atos praticados por ele. A própria lei faz essa diferença, com essa distinção muito clara. Olha, a gente tem a participação agora, direto do tabuleiro. Quem está na linha é a dona Amélia. Quer fazer uma pergunta? Bom dia, Amélia. Bom dia, doutor Marcos. Não, ao Ricardo, eu não sou doutor. Ricardo. Bom dia a você, Marcos, e bom dia, doutor Ricardo. Bom dia. Doutor Ricardo, é o seguinte, eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu sei que os minutos são poucos, e eu gostaria de tirar uma dúvida. É o seguinte: eu estava a semana passada em um fórum, quando eu vi um militar chegando, fazendo a segurança de um juiz, é aquele da 7ª Vara, meu Deus, eu esqueci o nome, é tão conhecido ele. Chegou fazendo a segurança dele. Aí eu fiquei assim, estarrecida, porque esse militar, ele deveria estar na rua pegando bandido. Porque é uma reunião de condomínio, no conjunto residencial Vila Madalena, que fica no complexo prisional, em frente ao Cadeão, eu acho que o senhor conhece. Né? E estava uma reunião de condomínio, ele estava no aniversário de uma colega. E ele estava alcoolizado, ele tem 63 anos, ele estava alcoolizado, falando coisa com coisa, e ele foi chegando, avançou em cima do cidadão, mas deu uma pisa nele. Ele e os colegas dele, foram vários colegas. Em seguida, ele puxou a arma. Quando ele puxou a arma, aí os vizinhos disseram: não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ninguém, na época, não tinha WhatsApp ainda, isso foi há 6 anos atrás, não tinha WhatsApp. Aí ele foi, o pessoal pediu para ele não fazer isso, aí o alcoólatra, o marido da minha colega, foi para casa. Aí, em seguida, ele chamou uma equipe do quartel, aí chegou um carro lá, ele disse: olha, esse cidadão tentou me matar. Faltou com a verdade, mentiu, aí os colegas dele fez um relatório lá, só que ele disse assim: olha, eu nunca passei nem na frente de uma porta da delegacia, o rapaz que apanhou, né? E eu não fiz nada com ele, eu estou aqui todo quebrado. Inclusive, eu falei: eu vou levar o senhor no mini pronto-socorro, que fica próximo, vou levar o senhor, eu sou enfermeira, vou levar o senhor e depois você vai no outro dia no 10º DP e faz a ocorrência e depois vai na ocorrência do dia. Faz as duas coisas. Só que isso ele não fez. E hoje, quando eu vejo ele fazendo a segurança de um juiz, uma pessoa que não deveria estar fazendo a segurança de um juiz, sim, nas ruas pegando bandido. É terrível falar isso, mas é a realidade. A gente fica triste de ver uma pessoa que deveria ele saber que o cidadão estava alcoolizado, ele não estava numa insanidade boa, deveria respeitar a idade dele, era uma reunião de condomínio, tirasse ele, levasse para casa, conversasse, mas bater, e a família, com certeza, e ele ainda ameaçou se fosse levar a corregedoria. Isso é muito triste, essa cena que aconteceu, lamentável, e quando eu dei de cara, a semana passada, ele fazendo a segurança do juiz, eu fiquei assim, olhando para ele assim, a minha vontade, infelizmente, era ter agarrado o pescoço dele. Aí eu ia ficar presa. Eu digo: não, mas não faça não, porque senão a senhora ia se igualar a ele, né? Então não faça isso. E a raiva que eu tive, mas mantive calma, fiquei olhando assim para o juiz, né? Ele é criminal, ele trabalhava na 10ª Vara do Fórum do Barro Duro. Agora eu não sei se ele está lá.
O juiz pode até ser vítima em algum momento também, né? A gente nem sabe. Obrigado a você, Amélia. Valeu. Foi muito mais uma reflexão, não foi uma pergunta, mas caso o doutor Ricardo queira falar, a gente deixa o espaço à vontade. Mas antes, eu tenho uma ligação, um pedido, um apelo. Quem está na linha comigo é o Buriti, ele quer dar assessoria aí de comunicação no Corpo de Bombeiros aqui de Alagoas. Quer fazer um apelo? Fica à vontade, Buriti. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Marcos, a gente recebe diariamente aqui na assessoria de comunicação, no quartel do Corpo de Bombeiros, pedidos de doação de sangue. É uma demanda muito grande e a gente acaba escutando diversas histórias, né? E a gente acaba descobrindo que qualquer dia pode acontecer conosco, né? A gente pensa que nunca vai acontecer. Pois hoje teve aqui um sargento que já está aposentado da Polícia Militar, trabalhou no BOP, Aldenício. Né? A sobrinha dele tem 9 anos de idade, a Maria Fernanda Lima Pontes. Até a semana passada, ela já está nesse tratamento da leucemia há 7 meses. Até a semana passada, ela comemorou feliz, foi liberada para comemorar o aniversário dela de 9 anos em casa, mas ela teve uma piora no seu estado de saúde, acabou entrando na UTI, está entubada, né? E está se necessitando de sangue para essa criança. A gente divulga internamente no Corpo de Bombeiros, mas até pela história que foi contada pelo Aldenício, que uma criança de 9 anos fala, né? E assim, eu até já lembrei, em acidentes, as crianças, elas se transformam em adultos, elas parecem não ser mais crianças, porque elas falam coisas muito fortes pra gente. Né? Uma das coisas que ela falou, que ele se emocionou aqui na minha sala, foi que ela olhou para ele e falou: tio, por que logo eu que estou passando por isso? Por que tanto sofrimento? Né? Então, e ele se emocionou aqui na sala. Então, assim, eu decidi fazer essa ligação, é mais uma tentativa. Então, quem estiver ouvindo, a doação de sangue é importante, salva a vida, ela é rápida, não dói, né? É um gesto nobre, né? É um gesto que as pessoas não devem ter noção do valor que tem. Então, Marcos, vou agradecer esse espaço, vou passar o contato, os doadores têm que comparecer ao EMOAL, né? Vou repetir o nome da criança, basta dar o nome da criança. Maria Fernanda Lima Pontes. Isso, 9 aninhos. Se quiserem fazer contato com a tia dela, porque os pais estão desempregados nesse momento, tanto o pai e a mãe, né? Então é 98, vamos botar o 9, a gente já sabe que bota o 9 anos. Vamos dizer o número botando o 9 lá no início. 8734 4090. 8734 4090. É a Ana, a tia dessa criança. Marcos, eu queria agradecer e que as pessoas, né, se empenhem nesse gesto aí de apoio, de força a essa criança que se encontra nesse momento na UTI do Hospital dos Mineiros. É qualquer tipo de sangue, é isso? Qualquer tipo de sangue. Qualquer tipo de sangue, né? Então vai ajudar. Muito obrigado, Buriti. Conte sempre com a gente, essa via de mão dupla, esse canal sempre aberto aí, principalmente para gestos como esse. Um grande abraço, obrigado. Valeu, são 10 horas e 2 minutos, portanto, você que está acompanhando a nossa programação, vamos ajudar a pequena Maria Fernanda Lima Pontes, de 9 anos, né? Está enfrentando, lutando bravamente contra a leucemia, está internada aí com agravamento da doença, e você pode fazer essa doação procurando o EMOAL, tá bom? Qualquer tipo sanguíneo, lá o EMOAL faz essa troca, em nome de Maria Fernanda Lima Pontes, de 9 anos. Se você salvar alguém hoje... Bom, retomando a nossa entrevista com o advogado criminalista Ricardo Moraes, ele que é presidente da comissão do advogado criminalista da OAB Alagoas. Doutor Ricardo, eu não posso concluir essa entrevista, obviamente, sem destacar alguns dos pontos aqui que eu acabei de ler, desse pacto para a defesa e o reconhecimento, a garantia de direitos do trabalho do advogado criminalista no dia a dia. Quer dizer que, no caso do cliente que é levado para a central de flagrantes, lá mesmo vocês não têm um espaço, os profissionais não têm um espaço para conversar com o cliente a respeito, inclusive, sobre o crime que ele está sendo acusado, é isso? De fato, Marcos, não temos na central. E talvez o ponto do pacto maior, objetivamente, é na casa de custódia, né? Porque a central de flagrantes deve ser o local onde onde é feita a autuação. A autuação deve ser algo rápido, infelizmente, pela falta de espaço, de estrutura da casa de custódia, em muitos momentos cheia, do próprio sistema em receber, ele passa mais alguns dias. São duas custódias, é o no Jacintinho, né? Isso, no Jacintinho, e
a casa de custódia da Polícia Civil. Da né? Polícia Civil. E tem a casa de custódia, que é chamada casa de custódia mesmo, é chamada mais de cadeião, que é a casa de detenção ou casa de custódia 1. A casa de custódia da Polícia Civil e as centrais de flagrante. Mas o correto é que o preso, ao ser autuado, ele só permanecesse na central de flagrante durante o tempo de lavratura do ato e fosse encaminhado imediatamente para a casa de custódia da Polícia Civil. Nessa casa de custódia é um ponto do pacto de construção de uma sala do advogado nessa casa de custódia, porque não há espaço para o atendimento do advogado. A gente fica lá no meio do corredor, entre o alojamento dos agentes e as celas. Em pé, a conversa... Não, tem um banco. Certo. Tem um banco, é uma passagem assim, tem um banco de cimento e a gente senta lá, rapidamente conversa, né? Não tem, a estrutura é pequena e a ordem, inclusive, nós vamos marcar uma audiência com o secretário, com o diretor-geral, doutor Paulo Cerqueira, para que a gente implemente até os recursos possam vir da ordem, né? Que é, além dessa implementação dessas salas, é a reforma das salas no sistema prisional dos advogados, que demorou um certo tempo, porque a gente estava criando uma segurança maior porque é o seguinte, essas salas no começo da gestão estavam todas prontas, inclusive feitas pela gestão passada, todas montadas, estruturadas, mas com o tempo elas se deterioraram. Não havia um cuidado devido pelos agentes, então vai haver um convênio onde vai ter um funcionário, nós conversamos com o secretário adjunto já, Coronel Marco Sérgio, para que haja um funcionário responsável por cada sala dessa, em abrir a sala, em fechar a sala, para que os móveis, vamos dizer assim, aquilo que é montado lá pela OAB não seja desperdiçado ou quebrado, como foi nesse período de 3 anos. Praticamente por isso que demorou um certo tempo, mas estão para ser implementadas, a reforma já está em andamento. Entre esses pontos temos a criação de uma procuradoria criminal, de ouvidoria criminal, de incluir advogados criminalistas em comissões nacionais, de cargos assim que temos em conselhos que são relativos à área, conselho penitenciário, que já tem já houve o prestígio a advogados criminalistas no conselho penitenciário dessa gestão, no conselho de segurança em eventuais mandatos posteriores e outras ações que visam sempre melhorar a condição da advocacia criminal. Isso é que é o mais importante, né? Olha, o Carlinhos da Confraria está acompanhando, está um encontro de regatianos aqui. Ele está adorando aqui a conversa, está parabenizando também pelo trabalho. Tem outra pessoa que mandou um abraço aqui, eu pedi para ela se identificar, porque eu não estou com o nome aqui no WhatsApp. Eu primeiro tenho que agradecer, doutor Ricardo, a sua disponibilidade em vir aqui à Jovem Pan, o senhor que é ouvinte também aí do nosso trabalho, conhece como nós trabalhamos. Eu acho que essa conversa não se esgota aqui, até porque o pacto é a formalização desse desejo da OAB em garantir as prerrogativas dos advogados criminalistas, mas daqui para frente vai ser a execução dessas ações e principalmente como é que vai ser a contrapartida, se é que vai ter alguma também, da própria polícia, né, para garantir esses espaços. Nessa reunião, por exemplo, com o doutor Paulo Cerqueira. Conhecendo o doutor, o diretor da Polícia Civil Alagoana, sei o quanto ele é realmente dedicado à sua atividade, creio que o que tiver ao alcance dele deverá ser feito. Mas a Jovem Pan Supermanhã fica sempre com um espaço aberto, garantindo aí qualquer outro encontro, qualquer outra necessidade da divulgação desse trabalho. Doutor Ricardo. Eu agradeço, Marcos. Queria só finalizar dizendo que o lançamento oficial do pacto vai se dar na próxima sexta-feira, no dia 7, lá na sede da OAB, né, quando já se inicia a semana do advogado, né, que tem o seu ápice no dia 11, como você mesmo ressaltou. No dia 7, lá na sede nova da OAB, em Jacarecica, nós teremos uma palestra sobre delação premiada e as suas consequências na esfera do direito processual penal. Teremos aqui grandes doutrinadores, né, Rogério Sanches vai estar aqui, Renato Brasileiro, e professores locais muito conceituados, como o doutor Raimundo Palmeira e o doutor Fernando Guerra, né, Fernando Guerra Filho, estarão debatendo, né, nessa sexta-feira. Vai ser implementado várias medidas do pacto, né, e nós queremos e convidamos, né, aqueles que são advogados e que querem prestigiar, e estudantes também de direito, que possam comparecer na sexta-feira lá na sede nova da OAB a partir das 18 horas. Das 18 horas. Muito obrigado. Conversei com o Ricardo Moraes, presidente da Comissão do Advogado Criminalista da OAB Alagoas. E agora, já às 10 horas e 9 minutos, repita. 10 e 9, eu estou sendo acionado direto das ruas da cidade. Quem mandou um abraço para o senhor foi o Cabo Washington. Está aqui mandando, grande figura. Pode falar. Deixa eu mandar um abraço também para o Carlinhos, né, meu amigo Carlinhos da Confraria, né, regateando, e ao Washington, que é meu amigo, mas é azulino também. Mas muito obrigado
pela audiência. Eu vejo que o Cabo Washington é um ouvinte assim da rádio. Está sempre trabalhando também. Um abraço para você, Cabo Washington. Obrigado pela audiência qualificada. 10h09, e agora eu vou direto para as ruas da cidade, porque eu estou sendo acionado por ele. Marcelo Rocha! Fala, campeão, é com você. Eu falo, Marcos, volto com informações das ruas da cidade. Aqui, direto do PAN, Salgadinho, onde está a reportagem da